Incontinência urinária, uroginecologia, tem aparecido bastante. Questão de uroginecologia? Tem aparecido. A importância da prevalência da incontinência urinária no Brasil, ela está crescendo cada vez mais e a gente sabe que realmente tem aparecido bastante coisa aí em relação a esses sintomas do trato urinário inferior e vocês precisam estar familiarizados com tudo isso. Eu sempre digo que incontinência urinária, ela vai chegar em algum momento da vida, né? Ela vai chegar. Hoje em dia a gente tem uma sobrevida muito maior das pessoas, as pessoas estão vivendo mais e isso naturalmente acaba fazendo com que a prevalência da incontinência urinária tenha um aumento significativo aí nos últimos anos. Então não adianta dizer que não vai chegar para você. Se você viver bastante, ela vai chegar um dia para você também. Então eu começo te perguntando assim, ó, qual é a diferença entre hiperatividade detrusora e bexiga hiperativa? E aí? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Ah, Jader, bexiga hiperativa, a gente fala bastante isso nos ambulatórios, no dia a dia, eu ouço falar bastante de bexiga hiperativa. Hiperatividade detrusora é outro diagnóstico ou é a mesma coisa? Tem diferença? Não, eu que te pergunto, tem diferença? Beleza, então guarda essa pergunta aí para a gente conversar sobre o assunto incontinência urinária. Liga as turbinas e bora lá! Olha só, o que é incontinência urinária? Incontinência urinária, ela tradicionalmente, antigamente, ela era definida por qualquer tipo de perda urinária involuntária que causasse constrangimento social ou higiênico. Aí, eles viram que era uma besteira isso aí, né? Na verdade, quem é que vai perder urina e vai dizer que isso não causa constrangimento social e higiênico, né? Você imagina, não, eu tô perdendo urina, assim, no meio da rua, no shopping, tô caminhando e perco urina. Isso não me causa constrangimento social e higiênico. Eles viram que isso era uma bobagem, né? E mudaram o conceito. Então, atualmente, incontinência urinária é toda e qualquer forma de perda involuntária de urina, certo? Se você tá perdendo urina involuntariamente, é incontinência urinária, ok? Aí assim, ó, tem 3 tipos de sintomas que as pacientes vão nos relatar de incontinência urinária. Essa perda ela pode ser de esforço, urgência ou mista. O que é a queixa de incontinência urinária de esforço? Ela vai chegar e vai dizer assim, ó, doutora, eu perco urina quando eu vou tossir, quando eu vou espirrar, quando eu vou fazer alguma atividade, eu tenho que atravessar a rua, por exemplo, tá fechando o sinal e eu tenho que atravessar rapidinho a rua, eu me urino. Isso é incontinência de esforço. Ela está perdendo urina quando ela faz alguma manobra de esforço abdominal, certo? O que é incontinência de urgência? Incontinência de urgência é quando ela perde urina antes de chegar no banheiro. Ela tem aquela sensação de urgência miccional e ela precisa sair correndo para ir ao banheiro. Se ela não for, ela vai perder. Mas como assim, Jader? É assim, ó, ela tem a sensação, ela sente que tá com vontade de fazer xixi. Então ela diz assim, ó, tô com muita vontade de fazer xixi, do nada, assim, tá trabalhando ali, tá na frente do computador, trabalhando, dali a pouco, uma vontade enlouquecida de fazer xixi. E se ela não for correndo no banheiro, ela vai acabar perdendo. Então isso é a incontinência de urgência, ou urgencontinência. A mista é quando os 2 sintomas estão presentes. Ela diz, olha só, eu perco urina quando eu vou tossir, quando eu vou espirrar, quando eu vou fazer uma atividade física, mas eu também tenho, de vez em quando, aquela sensação de que eu preciso sair correndo para ir, largar tudo que eu estou fazendo para ir no banheiro. Então ela tem os 2 sintomas, tem sintoma de esforço e tem sintoma de urgência. Aí você vai dizer que a queixa é de incontinência urinária mista. Jader, é importante eu diferenciar isso no dia a dia? É fundamental. Quando você está atendendo a paciente, a primeira coisa que você tem que perguntar é isso. A queixa é de perda involuntária de urina? Aí você vai perguntar, olha, como é que você perde? Quando você tosse, quando espirra, ou você tem aquela sensação desesperada de que tem que ir no banheiro, que se não for, vai acabar perdendo? Ela vai dizer, eu não, quando eu já corri maratona aí e não perdi urina.
mas eu tenho aquele desejo, aquela sensação de que eu preciso sair logo para ir no banheiro. Então é urgência. Se ela disser, não, eu não tenho a sensação, mas eu perco urina quando eu vou tossir, quando eu vou correr, então é esforço. E se tiver as duas coisas, você vai dizer que a queixa é mista, de incontinência de esforço e de urgência. Tranquilo? Então, para a gente começar a navegar por esses mares da incontinência urinária, eu sempre gosto de primeiro explicar sobre o funcionamento da bexiga, como é que é a anatomia e a fisiologia da bexiga. Então a gente vai lembrar que a bexiga, na verdade, é que nem um balãozinho, né, que armazena a urina. Então ela é composta anatomicamente por 3 camadas. Aquela camada mais interna é a mucosa vesical, que é de células transicionais, vocês vão lembrar disso. Existe um músculo que é na camada média da bexiga, que é o músculo detrusor. Lembram disso? O nome do músculo da bexiga é detrusor. E ela também tem uma camada mais externa, que é a serosa. Então são 3 camadas histológicas: a mucosa, o detrusor e a serosa. Aí a gente tem essa área de transição aqui, ó, da bexiga com a uretra, que é o colo vesical, e a gente tem a uretra com o esfíncter uretral, que é então o que garante a continência. Jader, mas não tem também o assoalho pélvico que faz parte do esfíncter uretral? Tem! O assoalho pélvico, que são aqueles músculos voluntários, principalmente o elevador do ânus, são músculos que voluntariamente vão também participar da continência. Então tem o esfíncter uretral involuntário e tem o esfíncter uretral voluntário, que é a musculatura do assoalho pélvico. Bem simples, todo mundo lembra até aqui. Agora vamos começar a aprofundar. Olha só. Se a gente for analisar, então, o funcionamento da bexiga e do esfíncter uretral, ele é um funcionamento mediado pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, é involuntário. Lembra que o sistema nervoso autônomo tem o simpático e o parasimpático. O simpático, ele tem como neurotransmissor pós-ganglionar a noradrenalina. Todo mundo lembra disso. A noradrenalina, ela vai agir através dos receptores noradrenérgicos que tem tanto no músculo detrusor quanto no esfíncter uretral. E olha só que bacana. A noradrenalina, ela tem receptores beta-adrenérgicos no músculo detrusor e receptores alfa-adrenérgicos no esfíncter uretral. E aí eu te pergunto, o que a noradrenalina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático, faz com o receptor beta-adrenérgico do detrusor? Ela causa relaxamento desse músculo. Então, toda vez que tem ação noradrenérgica sobre os receptores beta-adrenérgicos do músculo detrusor, você vai ter um relaxamento desse músculo detrusor. E nos receptores alfa-adrenérgicos que tem aqui, ó, no esfíncter uretral, o que a noradrenalina vai fazer? Contração do esfíncter uretral. Então raciocina comigo. Qual é a ação simpática sobre a fisiologia da bexiga? A ação simpática, que é mediada por noradrenalina, ela relaxa o detrusor e contrai o esfíncter uretral. Portanto, o sistema nervoso simpático participa do mecanismo de armazenamento de urina, de enchimento da bexiga. Toda vez que a nossa bexiga está enchendo, quem está agindo é o sistema nervoso simpático. Ele está relaxando o músculo detrusor e está contraindo o esfíncter uretral para que a bexiga consiga encher. Fácil, tranquilo. E aí a gente tem a ação do sistema nervoso parasimpático. O parasimpático tem como neurotransmissor a acetilcolina. Todo mundo lembra disso também. A acetilcolina, ela tem receptores no músculo detrusor, que são os receptores muscarínicos M2 e M3. Lembram disso? Esses receptores muscarínicos M2 e M3 que tem no músculo detrusor, eles vão responder à ação colinérgica, a ação da acetilcolina, fazendo com que o músculo detrusor contraia. Então pensa comigo, qual é a ação do sistema nervoso parasimpático na bexiga?
Se o parasimpático tem a acetilcolina como neurotransmissor, vai agir nos receptores muscarínicos M2 e M3, fazendo a contração do detrusor. Ou seja, o simpático é o sistema nervoso autônomo que regula o esvaziamento vesical. Entendido, gente? É isso que você precisa saber de fisiologia. Se você entende bem isso, fica muito tranquilo de você entender o tratamento depois, sobretudo da incontinência urinária de urgência. Ficou claro? Ah, Jader, ficou mais ou menos, acho que perdi uma parte. Volta. Se você acha que perdeu uma parte, volta um pouquinho o vídeo, pega a explicação de novo. Se você não entendeu essa parte, volta de novo, porque tem que estar com isso bem entendido para você entender toda a clínica depois. Fechou? Muito bem. Então, gente, olha só. Quando a bexiga está armazenando urina, que é a maior parte do tempo, né, a maior parte do nosso dia, a gente não está fazendo xixi, né? A gente está com a bexiga armazenando urina. Então, a maior parte do tempo, quem está agindo é o simpático, né? Então, o simpático, através da ação noradrenérgica, vai relaxar o detrusor e contrair o esfíncter uretral. Quando a gente está urinando, aí é o parasimpático que está agindo. Aí vai ser a acetilcolina, que vai agir sobre os seus receptores muscarínicos no músculo detrusor e vai fazer com que essa bexiga contraia e a gente consiga urinar. Tranquilo? Bem simples, bem fácil. Bom, aí, para que a nossa bexiga ela consiga ser um órgão útil, né, para armazenar urina e para que a gente não tenha aquela perda involuntária de urina, na verdade existe um mecanismo de pressões que precisa funcionar harmonicamente. E esse mecanismo aqui é um mecanismo hidrostático. Lembram da física, mecânica dos fluidos hidrostática? Vamos dizer, Jader, pelo amor de Deus, você não vai falar nisso. Não, calma, óbvio que não vou falar de empuxo, nada dessas coisas. Isso já passou na vida. Viram como a vida já foi muito pior, né? Então, assim, ó, estudar gineco é tranquilíssimo. É filezinho, né? A sua vida já foi muito pior. Lembra que você já estudou empuxo, lembra disso, né? O volume de líquido deslocado pelo corpo, né? Lembram disso? Pois é, a gente já estudou isso na vida, então a sua vida já foi pior. Isso aqui é muito tranquilo, é bem fácil. O mecanismo das pressões é o seguinte, ó. A pressão do esfíncter uretral, ela tem que ser sempre maior do que a pressão vesical. Como assim, Jader? Pensa assim, ó. A bexiga está enchendo. À medida que ela vai enchendo, vai aumentando a pressão, porque o líquido, qualquer tipo de líquido, começa a fazer pressão, né? Lembra da física, né? O líquido, ele faz uma pressão. À medida que vai aumentando a quantidade de xixi, de urina ali dentro da bexiga, vai começando a aumentar a pressão, cada vez mais. Essa pressão a gente chama de pressão vesical. A pressão que o líquido exerce sobre a bexiga, a gente chama de pressão vesical. Só que a pressão do esfíncter uretral, ela tem que ser sempre maior do que a pressão vesical. Então, se a gente for medir, né, em milímetros de mercúrio a pressão do esfíncter uretral, ela tem que ser sempre maior do que a pressão vesical. O que acontece? O que acontece é que, em algumas pacientes, existe um tipo de deficiência do assoalho pélvico. E o assoalho pélvico, ele é importante também no mecanismo da continência, porque ele também participa desse mecanismo do esfíncter uretral. Quando o assoalho pélvico começa a ficar fraco, o que vai acontecer? Vai começar a diminuir cada vez mais essa pressão do esfíncter uretral. O esfíncter fica fraco porque o assoalho pélvico está enfraquecido. Ele tem menos colágeno, esse esfíncter uretral está cada vez mais deficitário, então a pressão do esfíncter uretral vai caindo com o tempo. E aí o que vai acontecer? Qualquer tipo de aumento da pressão abdominal vai fazer com que esse aumento da pressão abdominal acabe levando a um aumento da pressão vesical e esse esfíncter uretral ele já está deficitário. E aí ele acaba cedendo a esse aumento da pressão vesical e a incontinência de esforço vai acontecer. Então você vai ter uma pressão vesical que passa da pressão do esfíncter uretral, acaba ficando maior do que a pressão do esfíncter uretral e a nossa paciente vai perder urina. Certo?
Então, o que que eu fiz? Olha só, eu adoro esse tipo de coisa, né? Eu sempre digo, eu gosto muito de correlacionar com as coisas da vida, né? Eu estava um final de semana fazendo uma guerra de bexiguinha com meu filho. Você sabe o que é guerra de bexiguinha, né? Uma lembrança muito boa que eu tenho da minha infância era das famosas guerras de bexiguinha. A gente fazia na escola. Ah, você fazia isso, Zé? Já fazia, sim, fazia, tá? Fazia bastante. Então, assim, as guerras de bexiguinha é uma das lembranças melhores que eu tenho da infância. Acho que é uma coisa super saudável, né? Então, hoje eu acho uma pena, assim, que às vezes a gente vê aquelas crianças que ficam o tempo inteiro no tablet, o tempo inteiro em meio eletrônico, né? Então, assim, é bacana essa coisa de gastar energia da infância, é uma coisa muito boa. Então, um dia eu estava fazendo uma guerra de bexiguinha com meu filho, e aí eu disse assim, puxa vida, mas isso aqui, quando a gente enche a bexiguinha, o mecanismo tem tudo a ver com o mecanismo da bexiga humana e o mecanismo de continência e de incontinência de esforço. E aí, olha só que legal, o meu filho de 5 anos, filmou, então, a explicação que eu vou dar para vocês. Confiram para vocês verem que legal que ficou. Obviamente a câmera fica um pouco assim, porque é uma criança de 5 anos que filmou isso tudo, né? Então assim, se quiserem tomar um vonalzinho, assim, podem tomar, mas ficou muito bacana, dá para ver até a risadinha dele quando a gente demonstra o mecanismo da incontinência de esforço. Confiram lá! Uma das melhores lembranças que eu tenho dos dias de verão da minha infância é das famosas guerras de bexiguinha. E hoje eu passo para os meus filhos isso, porque eu acho que é uma coisa bem saudável, bem legal que a gente fazia. E na verdade, a bexiguinha ela acaba tendo o mesmo princípio da bexiga humana, né? Olha só, a bexiguinha, a gente vai encher ela de água, certo? Então a gente coloca na torneira, enche ela de água, exatamente como acontece com a bexiga humana, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente for fazer a analogia da bexiguinha com a bexiga humana, aqui a gente tem a uretra. Aqui a gente tem o músculo detrusor. Sempre quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente ri, faz alguma manobra de esforço, a gente vai aumentar a pressão abdominal e, consequentemente, a gente vai aumentar a pressão vesical. Só que a pressão de fechamento da uretra, ela tem que ser sempre maior do que esse aumento da pressão vesical. Se existe algum problema esfincteriano ou então do assoalho pélvico que acaba contribuindo para a continência, o que vai acontecer? Essa pressão aqui, ela não é uma pressão suficiente e aí qualquer tipo de aumento da pressão abdominal, como tosse, como espirro, como risada, o que vai acontecer? Isso aqui. É exatamente isso. Isso é incontinência urinária de esforço. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês? O problema tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Ele é esfincteriano. Se o esfíncter tá deficiente, se você der risada, ó, o que vai acontecer? Isso aqui. Então é isso, é exatamente isso, gente. Não esqueçam, o problema definitivamente está aqui embaixo, ó. O problema é esfincteriano. A bexiga não está doente. Muita gente pensa que na incontinência de esforço é a bexiga o problema. Não, a bexiga está normal. A bexiga da paciente não está doente, sob hipótese alguma. O problema é definitivamente o esfíncter. O problema é esfincteriano, não é vesical. Gravem isso porque isso aparece bastante nas provas. Beleza? Então, gente, quais são as causas da incontinência de esforço? É o enfraquecimento do assoalho pélvico. Isso acontece, então, em função da idade, né? Com o progredir da idade, é normal que exista um enfraquecimento progressivo do assoalho pélvico. Por fatores genéticos, a gente sabe que acontece, né, que são fatores constitucionais. Tem gente que tem a tendência de ter um enfraquecimento do assoalho pélvico mais rápido, e é bem comum, né, às vezes mulheres jovens já terem um assoalho pélvico mais enfraquecido constitucionalmente. A gente tem a gestação como um fator que predispõe, então assim, o fato dela ter engravidado, a própria gestação já enfraquece um pouco a estrutura do assoalho pélvico. A própria distensão provocada pelo útero gravídico já acaba alterando um pouco a força do assoalho pélvico, e isso faz com que a paciente tenha mais chance de ter incontinência de esforço.
Obesas têm mais incontinência de esforço, porque elas têm mais pressão abdominal, exercida pela gordura, né? E as constipadas, elas também costumam ter mais incontinência de esforço, né? Também pelo aumento da pressão abdominal. Então tudo isso é fator de risco para ter incontinência de esforço. Em mulheres pós-menopausa, a incontinência de esforço é definitivamente a mais comum, a mais frequente. A clínica, então, vai ser exatamente essa. Ela vai dizer assim, ó, doutora, eu perco urina toda vez que eu vou correr, toda vez que eu vou tossir, toda vez que eu vou espirrar. Esses dias eu estava lá conversando com as minhas amigas, tomando um chá da tarde, comendo uma torta fria, e aí a gente deu uma gargalhada que falaram aí uma coisa engraçada e pá! Eu me urinei toda. Para não usar outra palavra, né, que às vezes as pessoas usam, né, toda. Pois é isso a incontinência urinária de esforço. Então esse é o mecanismo da incontinência de esforço. Na incontinência de urgência, o mecanismo é completamente diferente. Olha só, na incontinência de urgência, o problema é a bexiga, não é o esfíncter. O problema é a bexiga que está doente. Essa paciente, ela vai ter contrações do músculo detrusor no momento em que ele não deveria contrair. Simplesmente esse detrusor resolve contrair fora de hora, e aí o que vai acontecer? A paciente sente que está contraindo o detrusor e ela tem aquela vontade desesperada de ir no banheiro. Então ela diz assim, ó, meu Deus, se eu não for agora, eu vou perder. Então ela sai correndo para ir no banheiro. O esfíncter, ele tenta segurar o máximo que ele pode, mas se o detrusor está contraindo ali, muitas vezes a paciente acaba perdendo no meio do caminho, sobretudo se ela está em algum lugar que não tem banheiro fácil, às vezes está num lugar que não tem banheiro, está no meio da rua, está num show, está numa passeata, definitivamente não tem banheiro ali e ela acaba perdendo, então acaba tendo realmente a incontinência. Muitas vezes as pacientes dizem que só tem a sensação de urgência e que ela não acaba perdendo, mas muitas vezes ela diz que tem a urgência e quando não dá tempo, ela realmente acaba perdendo. Ok? O grande problema é quando dá o sintoma e você chega no banheiro e tá assim, né? Então não tem papel depois. Ah, Jader, se é xixi, ok. O problema é se é número 2, né? Quando é número 2 e você chega e olha pro lado e tá assim, aí ferrou, né? Aí realmente você tem que usar a sua criatividade. Se for o número 2, tem que usar a sua criatividade. Beleza? Então, nesse dia aí da guerra de bexiguinha, eu fiz uma demonstração prática também de como que é a incontinência de urgência. Presta atenção! Já na incontinência de urgência, o problema não é o esfíncter, não é aqui embaixo. O problema é a bexiga, é o músculo da bexiga. Ele simplesmente resolve contrair fora de hora. A nossa paciente vai ter aquela sensação assim de que está contraindo o músculo, que ela precisa ir no banheiro, e se ela não for, definitivamente ela vai perder. E realmente é o que acontece, né? Às vezes não dá para ir no banheiro naquela hora que o músculo contrai e pá! Ela acaba perdendo urina. Beleza? Agora deixa eu mostrar pra vocês quem é que tá me filmando aqui. Dá um oi aí, Dudu. Oi. Vamos fazer a nossa guerrinha agora? Sim. Bora? Então é isso. Gente, eu sempre disse que eu achava que das melhores coisas que eu tinha feito na minha vida foi ser médico, foi ser professor, e na verdade, depois que eu fui pai, eu vi que essa sim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É uma das melhores coisas do mundo. Então, assim, para aqueles que já são pais e mães, vocês certamente vão concordar comigo, e aqueles que não são, no futuro, eu sempre digo que o que a gente deixa aqui, né, nesse mundo é justamente isso, né? O legado que a gente deixa são as sementes que a gente planta, né, que são os nossos filhos. Então, é um sentimento assim, ó, que aflora em você, que você não imagina que tinha. Então, é muito legal, é muito bacana mesmo. Então, gente, é isso, é exatamente isso. Isso é a hiperatividade detrusora. O detrusor contrai fora de hora e aí a paciente acaba tendo que ir ao banheiro. O problema é o músculo detrusor que está doente. O esfíncter está intacto, não tem problema. O problema realmente é a bexiga. Entendido?
Jader, mas se a queixa for de incontinência mista, bom, aí você tem um enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico e também tem contrações do músculo detrusor. Aí você vai ter as duas coisas na mesma pessoa, no mesmo paciente. Ok? A clínica vai ser então perda aos esforços e também sintomas de urgência. Ok? Então agora vamos entrar na parte de avaliação clínica propriamente dita. Presta bem atenção, vem comigo! O que você precisa fazer com a sua paciente no momento em que ela chega com essa queixa de incontinência urinária? Primeira coisa, gente, é uma anamnese detalhada. Essa história de assim, ó, ela tá perdendo xixi. Isso não me serve, você tem que me dizer se é urgência, se é esforço ou se é as duas coisas. Aí, já na anamnese, você já tem que fazer uma revisão de sistemas. Você tem que perguntar para ela, olha, como é que é o seu hábito miccional durante o dia? Aí ela vai dizer assim, eu tomo um monte de café. Ou eu tomo diurético porque eu sou hipertensa. E aí assim, ó, eu trabalho o dia inteiro e eu não consigo ir no banheiro. Eu passo o dia inteiro, das 7 da manhã até as 7 da noite, sem conseguir fazer xixi. Bom, aí, gente, o problema é comportamental, né? E muitas vezes a gente resolve assim, né? Não dá para você ficar o dia inteiro sem fazer xixi, você vai ter que ir no banheiro. Ah, mas eu tomo café o dia inteiro, então vamos reduzir essa quantidade de café. Ah, quem mora lá no sul toma chimarrão, toma um monte de chimarrão o dia inteiro. Vamos diminuir esse chimarrão. Ah, mas eu tomo já 2 diuréticos aí como antihipertensivo. Vamos conversar com quem prescreveu para você se não dá para a gente de repente substituir por outra medicação. Então, se existe alguma coisa identificável na anamnese, obesidade também, né? A paciente obesa ela tem que perder peso. Muitas vezes ela para de ser incontinente depois que ela perde peso. É só aquele aumento da pressão abdominal que está causando a incontinência. Então ela tira, né, aquela gordura toda e definitivamente ela para de perder urina. Então tem que fazer uma anamnese bem detalhada que a gente muitas vezes deixa passar, né? Então é bem importante isso. Bom, em relação ao exame físico, né? É importante a gente avaliar, examinar a paciente, ver a genitália, ver se ela não tem nada de rotura perineal, ver se ela não tem uma distopia genital. Jader, em relação à manobra de Valsalva, eu preciso pedir para ela tossir? Antigamente era assim, né? Ficava lá, tosse, tosse. Era a coisa mais tenebrosa, né? Nos ambulatórios. Daí a paciente tosse até ela perder a urina, né? Pra gente demonstrar objetivamente a perda urinária. Não precisa. Ninguém vai consultar com você e mentir que tá perdendo urina. Então essa história de que tem que demonstrar no exame físico que realmente ela tem incontinência, não precisa mais. Certo? Ah, mas eu vou fazer a manobra de Valsalva. Não precisa, não tem por que fazer a manobra de Valsalva para demonstrar a perda urinária objetivamente. Se ela está falando, é porque ela perde. Bom, uma coisa bem importante, gente, que não pode esquecer para a prova, isso aqui costuma aparecer também nas questões de prova, é que assim, ó, paciente tabagista, especialmente aquelas tabagistas de longa data, sempre que vem essas queixas de incontinência, a gente também tem que lembrar que precisa afastar a possibilidade de neoplasia de bexiga. Como assim, Jader, neoplasia de bexiga? Lembra que o fator de risco isolado mais importante para câncer de urotélio, né? Então, para câncer de bexiga é cigarro, é o hábito de fumar. Então ela diz, eu fumo desde os meus 14 anos, né? Agora ela está com 60 anos, fuma desde os 14, abre o olho, meu! Provavelmente essa paciente pode ter um câncer de bexiga e você deixa passar. Então, às vezes, a gente já vai querendo fazer o que tem que fazer, ou já vai até orientando fazer exercício de reforço do assoalho pélvico e esquece disso. Cuidado, se essa paciente tem queixa de incontinência, mas ela diz assim, ó, olha, e de vez em quando vem sangue na minha urina também, opa, abre o seu olho, essa paciente pode ter um câncer de bexiga, certo? Então, abre o olho sempre que a paciente for tabagista com queixa urinária. Ok? Beleza. Bom, o que você vai fazer então? Gente, a gente indica, né? Na verdade, cada vez está se indicando menos, mas alguns serviços ainda indicam fazer o diário miccional, que a paciente vai anotar, né, todos os dias quais foram os horários que ela urinou, como que foi, né? Se ela teve algum tipo de sintoma,
Dá pra gente fazer diário miccional? Dá. Naquelas pacientes que são bem organizadas, que falam direitinho, que explicam direitinho, aí realmente o diário miccional ele não precisa ser realizado. Então não é um exame obrigatório. Vocês têm que saber que existe, mas não é o exame obrigatório. O que é obrigatório em todo mundo que tem queixa de incontinência urinária? Sempre você vai fazer primeiro um exame de urina. Então, primeira coisa, pede um exame de urina. Urina tipo 1, que é o EQU, né, o exame qualitativo de urina, mais a urocultura. Por que, Jader, que eu tenho que fazer EQU e urocultura? Sempre a gente pede o exame de urina porque essa paciente pode ter, por exemplo, uma infecção urinária. Às vezes uma Escherichia coli pode dar incontinência urinária. Sobretudo se ela disser, olha, faz pouco tempo eu sempre fui ok e agora comecei a perder urina. Ela pode ter uma infecção urinária que está cursando com incontinência. E o segundo motivo, são 3 motivos, né? O segundo motivo é porque o próximo passo é pedir para ela uma avaliação urodinâmica. E na urodinâmica você manipula o trato urinário. Você vai ter que colocar ali um transdutor por dentro da uretra até a bexiga. Então você faz uma manipulação do trato urinário. Essa paciente, se tiver uma infecção urinária, você vai levar o bicho adiante. Então assim, tem que sempre primeiro ver se ela não tem uma infecção urinária. Se for uma infecção urinária, é fácil de tratar. E o terceiro motivo é as pacientes tabagistas. Aquilo que eu sempre digo, tem que ver se essa paciente não tem aí uma hematúria, que ela tenha que investigar e que ela pode ter um câncer de bexiga. Sempre que você fizer o exame e aparecer hematúria, mesmo que a paciente não seja tabagista, você vai investigar primeiro neoplasia. Porque às vezes a gente fica nessa onda, né, de achar que, vamos então orientar aí exercício, vamos ver se de repente ela não tem indicação de fazer um procedimento cirúrgico, e você come bola e deixa passar um câncer. Então tem que lembrar que se tiver hematúria, vai investigar a hematúria. Muda a sua investigação e você vai investigar a hematúria. Ok? Fechado? Beleza, Jader, não tem hematúria, não tem bicho nenhum, não tem Escherichia coli, não tem Klebsiella, não tem proteus, não tem nada. Ou seja, a urocultura deu negativa. Aí o que eu vou fazer? Você vai pedir para ela um exame chamado avaliação urodinâmica. A avaliação urodinâmica é um exame que a gente consegue avaliar os passos da fisiologia miccional dessa paciente e é o exame que determina o diagnóstico definitivo. Além disso, é o exame que é fundamental para poder orientar o tratamento que você vai fazer com a sua paciente. Como é que é a urodinâmica? A urodinâmica, na verdade, é assim, ó, você vai colocar um transdutor dentro da bexiga da paciente e um outro transdutor intravaginal, que esse transdutor da bexiga é para medir a pressão vesical. Certo? O transdutor intravaginal, ele é para medir a pressão abdominal. Tem gente que usa o transdutor por via retal, também dá, né? Pode ser por via retal ou por via vaginal, que é para medir a pressão abdominal. Ok? Mas antes disso, o primeiro passo da urodinâmica é o que a gente chama de urofluxometria livre. Então, antes de você botar os transdutores, a primeira coisa que você vai fazer é pedir para que a paciente faça uma micção espontânea. Então ela senta numa tampinha de vaso, né, como se fosse uma tampinha de um vaso sanitário, e aí ela vai fazer uma micção espontânea, né? É um exame que eu diria que, assim, tem muita gente que faz, né, esse exame, mas a gente sabe que às vezes para a paciente pode ser um pouco embaraçoso, porque ela tem que fazer xixi ali na frente do médico, né? Sentar e fazer xixi espontaneamente. Então é uma micção espontânea. Aí o que a gente faz? A gente vai ver como que é o fluxo miccional dessa paciente. Então, assim, à medida que vai... O azul aqui, ó, é o volume de urina. À medida que vai aumentando o volume de urina, vai aumentando cada vez mais o fluxo. Então, o fluxo vai aumentando. Chega uma hora que a gente tem um fluxo máximo, isso todo mundo é assim, homem e mulher, né? Na metade da micção é o momento que a gente está com o nosso fluxo urinário mais rápido. Aí, depois que passa a metade da micção, vai diminuindo o fluxo até que acaba. Então, a curva que o computador tem que registrar na urofluxometria livre é essa curva na forma de sino. A gente olha assim, ó, parece um sino. Essa é a curva normal, então, da urofluxometria livre. Ok?
O máximo de fluxo, que é normal, é 15 ml por segundo. Então, quando chega aqui, ó, no topo, né, do sino, a gente tem um fluxo máximo de 15 ml por segundo. Jader, a urofluxometria livre é importante para a mulher? A gente faz porque faz parte do exame, mas ela acaba sendo mais importante em homem, né, para a gente ver aqueles sintomas obstrutivos, quando tem hiperplasia de próstata ou quando tem câncer de próstata, então ele vai ter obstrução e essas obstruções então vão mostrar que a micção ela é uma micção intermitente, né, ele não consegue chegar no fluxo máximo. A mulher, como tem a uretra mais curtinha, ela dificilmente tem algum fator obstrutivo. Pode ter também, mas é bem menos frequente do que quando a gente faz no sexo masculino. Certo? Beleza. Mas o que realmente importa na urologia feminina é o segundo passo do exame de urodinâmica, que é a cistometria. Então a cistometria é exatamente esse passo que eu expliquei para vocês. Você vai botar um transdutor lá dentro da bexiga e um transdutor dentro da vagina. E você vai estudar o enchimento vesical. Como assim, Jader, o enchimento vesical? A gente vai começar a injetar soro fisiológico dentro da bexiga da paciente. E aí a gente estuda como que a bexiga dela enche. Aí assim, ó, o que a gente vai fazer? À medida que você está injetando o soro fisiológico, você vai perguntar para ela, e aí, como é que tá? Olha, tá me dando já o primeiro desejo de urinar. Geralmente, quando a bexiga começa a encher em 20 a 30% da capacidade, ela já tem o primeiro desejo miccional. E vai chegar uma hora que ela vai dizer, opa, não tô aguentando mais, o desejo tá demais, eu tô com muita vontade de fazer xixi. Então aí você vai medir o quanto que você infundiu de soro e vai dar a capacidade cistométrica. O normal da capacidade da bexiga é 400 a 600 ml. Ainda tem, então, um outro dado que a gente vai ver que é fundamental na cistometria, que é a presença das contrações involuntárias. Jader, como assim contrações involuntárias? Parece coisa de obstetrícia isso aí? Não. Contrações involuntárias do músculo detrusor. É nesse momento, olha só que legal, você está enchendo a bexiga dela de soro, certo? Nesse momento, se essa paciente tiver hiperatividade detrusora, que é o detrusor contrair, né, fora de hora, ela vai aparecer nessa fase da urodinâmica. Você está injetando soro e a bexiga, pá, começa a contrair no momento em que ela está enchendo de soro fisiológico. E aí você vai ver as famosas contrações involuntárias do músculo detrusor. Deixa eu te mostrar como é que é para ficar bem sedimentado e bem didático isso que eu estou falando. Vem comigo! Olha só, a gente vai... O computador, né, que está analisando a pressão ali em cada um dos transdutores vai registrar assim, ó, a pressão vesical e a pressão retal, né? Aqui, nesse gráfico está como pressão retal porque eles colocaram o transdutor no reto, mas pode ser PV também, que é a pressão vaginal, que na verdade representa a pressão abdominal, né? Então, o que acontece, ó? À medida que começou a encher de soro fisiológico a bexiga, teve aqui, ó, um aumento da pressão vesical e um aumento da pressão retal. Aqui embaixo, a gente tem o PV menos PR. Na verdade, a pressão vesical menos a pressão retal, que é a pressão abdominal, é a pressão do músculo detrusor. Então, gente, quando aparecem esses gráficozinhos na prova, ó, a dica quente de prova é você só precisa olhar esse terceiro gráfico. Eles botam tudo para realmente assustar na hora, mas o que você precisa ver é esse terceiro aqui, ó, é só esse terceiro. Porque aqui é a pressão do detrusor. Às vezes eles colocam como PDET, que é a pressão do detrusor, e às vezes eles colocam como PV menos PR, porque a pressão do detrusor é a pressão vesical menos a pressão retal, que é a mesma coisa que a abdominal. Mas assim, ó, é isso aqui, ó, você tá vendo uma linhazinha e essa linha não tem nada de aumento de pressão. Ou seja, à medida que a gente encheu a bexiga de soro fisiológico, não teve nenhuma contração do músculo detrusor. Ou seja, essa paciente não tem hiperatividade detrusora. Fechado? Agora olha essa cistometria aqui.
Mudei, inclusive, a forma do gráfico para deixar vocês familiarizados com as imagens que aparecem na prova. A gente olha isso aqui e, pelo amor de Deus, calma! Problema do mundo, de novo, né? Ejaculação precoce. Calma, calma. Não tira conclusão antes. Olha só como é tranquilo. Aqui, ó, a gente vai ter a pressão vesical, que é esse roxo aqui. Aqui a gente tem a pressão abdominal e aqui PDET, que é a pressão do detrusor. Só preciso olhar a pressão do detrusor. É isso. Vamos olhar aqui a pressão do detrusor. Olha ali, ó. Tava baixinha à medida que começou a encher a bexiga de soro. Dali a pouco, uou! Aumentou a pressão do detrusor. Então, o que a gente teve aqui? A gente teve uma contração do músculo detrusor. Essa paciente tem hiperatividade detrusora. Agora, vendo isso aqui na urodinâmica, essa contração aqui na pressão detrusora, ela atesta, ela diagnostica, ela fecha o diagnóstico de hiperatividade detrusora. Mas se ela tem uma urgência miccional, eu vou pensar que ela tem uma hiperatividade detrusora. Sim, você vai pensar, mas você só consegue fechar o diagnóstico de hiperatividade detrusora quando tem contrações involuntárias do detrusor atestadas na urodinâmica. Jader, mas e se na prova eu ficar em dúvida na hora? Deixa eu te mostrar. Na prova, eles sempre colocam ou no enunciado, eles botam assim, ó, a avaliação urodinâmica demonstra na cistometria que houve contrações involuntárias do detrusor. Ponto final. Essa paciente tem hiperatividade detrusora. Ponto. Mas e se eles me botarem a figurinha? Aí você só vai olhar o último. Olha o último que é a pressão detrusora. Se tiver uma onda ali, ó, é porque tem hiperatividade detrusora. Posso te mostrar mais um? Vem, vamos deixar bem sedimentado isso aqui. Olha aqui. Aqui a gente tem, então, pressão vesical, pressão retal. Olha ali, aumentou pressão vesical, aumentou pressão retal. Mas eu preciso olhar isso aqui? Não, é só esse último aqui, ó. Pressão vesical menos pressão retal é a mesma coisa que pressão do músculo detrusor. Tava baixinho, ó, pressão sempre baixa, encheu de soro a bexiga, dali a pouco aqui, ó, no finalzinho, plaft, contraiu o músculo detrusor, tem uma onda. Se tem a ondinha aqui, ó, tem hiperatividade detrusora. Ok? Ficou fácil? Entendido? Tem que ver a onda. Ó, se você viu a onda aqui, né? Lembra da dancinha? Se você viu a onda aqui no último, é porque é hiperatividade detrusora. Fechado? Beleza? Maravilha! Então, gente, ainda a cistometria é o que realmente nos dá o diagnóstico definitivo de hiperatividade detrusora. Mas no final, eu sempre digo que é o momento um momento pior, assim, da urodinâmica, que é um momento meio de maldade, assim, mas que precisa ser feito, que é a manobra de esforço. Então, depois que você encheu a bexiga de soro, você vai pedir para a paciente tossir. Ela está com a bexiga cheia de soro e você vai dizer, então agora a senhora tosse, para a gente ver o que vai acontecer. E aí, quando ela tosse, você vai ver se ela vai perder urina ou se ela não vai perder urina. Se ela não perder urina, definitivamente essa paciente não tem incontinência de esforço. Agora, se ela perder urina, você vai conseguir medir qual é a pressão que essa paciente perde urina. E aí a gente vai ter um dado objetivo que é o famoso Valsalva Leak Point Pressure, que é a pressão do ponto de perda. Pode ser que a prova mostre em inglês, Valsalva Leak Point Pressure, que é o VLPP, ou pode ser que eles coloquem o termo em português, que é a pressão do ponto de perda. Jader, mas quer dizer que usa em inglês? Usa, tem muita instituição que usa em inglês e tem muita instituição que usa o termo em português, que é a pressão do ponto de perda. E o que você precisa saber disso para a sua prova? Quando o leak point, né, que é o VLPP, ou pressão do ponto de perda, for menor do que 60 centímetros de água, você vai dizer que essa paciente tem uma deficiência esfincteriana intrínseca. Como assim, Jader? Não peguei. Ó, para ficar bem claro. Assim, ó,
Quando você faz a manobra de esforço, o objetivo é ver se ela tem incontinência de esforço, certo? Se ela tem contrações do detrusor, eu fecho o diagnóstico de hiperatividade detrusora. Ok. Aí, se ela não tem, né, eu vou, então, ver se ela tem incontinência de esforço. E aí a paciente vai fazer manobra de tossir. No momento que ela tosse, você vai ver qual é a pressão que ela está perdendo urina. Se essa paciente perde urina com uma pressão mais alta, olha, provavelmente é um enfraquecimento do assoalho pélvico, mas o esfíncter uretral, que é intrinsecamente o esfíncter uretral, ele parece ainda estar bem. Mas se ela perde com uma pressão muito baixinha, abaixo de 60 centímetros de água é uma pressão muito baixa. Se ela está perdendo com um VLPP abaixo de 60 centímetros de água, ela já está perdendo xixi com uma pressão baixinha. Então, além do assoalho pélvico estar enfraquecido, o esfíncter dela, intrinsecamente, também está defeituoso. Então, é uma deficiência esfincteriana intrínseca. Esse dado cai muito em prova e você precisa memorizar o valor, que é 60. Então grava isso, anota aí, sublinha e deixa grifado com caneta destacatexto. Não esquece, para você dizer que ela tem deficiência esfincteriana intrínseca, ela tem que ter uma pressão do ponto de perda abaixo de 60. Eles adoram perguntar isso em prova, eles botam ali os valores e perguntam qual que é a definição de deficiência esfincteriana intrínseca. Ou eles dão todo um caso clínico gigante assim e no final eles botam quanto que deu o VLPP. Ah, deu 45 centímetros de água. É menor que 60, é uma deficiência esfincteriana intrínseca. É isso que você vai ter que marcar ali nas alternativas. Fechado? Beleza? Maravilha! Tá claro, gente? Tá entendido? Relaxa, respira, dá aquela soltada, dá aquela respirada, que é sempre bom, é saudável durante a aula. Tá tudo bem claro, tá tudo bem entendido. Agora que você fez a urodinâmica e viu, né, o que a paciente tem, se ela tem incontinência de esforço, se ela tem hiperatividade detrusora ou se ela tem as duas coisas, aí nós vamos tratar. Então, agora vamos ver o que nós temos que fazer para tratar a nossa paciente. Inicialmente, a gente sempre pode orientar aqueles exercícios de reforço, né, do assoalho pélvico, que são os exercícios de Kegel, né? É aqueles exercícios que ela contrai a musculatura, né? Então, sempre para tentar, como se fizesse uma musculação com o assoalho pélvico, né? Então, como é que faz isso, Jade? Como a gente faz quando vai segurar o xixi? Tá com muita vontade de fazer xixi, segura, né? Tô vendo, você fez, né? Isso, é isso aí, pode fazer. Isso, contrai. Isso, aí. Isso é exercício de Kegel. Quando você contrai a musculatura do assoalho pélvico, quando vai segurar o xixi. Isso é exercício de Kegel, dá pra gente orientar. Dá para orientar retreinamento vesical? O que é retreinamento vesical? É você orientar que ela tem que fazer xixi mais vezes durante o dia. Funciona, funciona bem. Mas o tratamento padrão para incontinência urinária de esforço é a cirurgia de sling. Jader, o que é a cirurgia de sling? Cirurgia de sling, na verdade, é uma cirurgia de alça. Pensa comigo. Na verdade, o problema é esfincteriano, certo? Quando é esforço, lembra que eu mostrei para vocês na bexiguinha, né? O problema é esfincteriano. A bexiga tá legal, ela não tá doente. O problema é o esfíncter. Então você vai reforçar esse esfíncter que tá defeituoso. Ah, Jader, mas se o VLPP for acima de 60, não é uma deficiência esfincteriana intrínseca. Não interessa. O sling é a técnica usada para qualquer tipo de incontinência urinária de esforço, é o que se indica. Porque é uma cirurgia de menor morbidade e é uma cirurgia que realmente reforça a continência do problema, né? O problema, na verdade, é o esfíncter. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma cirurgia de sling transobturador, que é a que mais tem se feito atualmente. Então observem que se está utilizando uma tela, né, como mecanismo de cinta, aí então se passa essa tela pelo forame obturador, como vocês estão vendo aqui, ó, passa de um lado pelo forame obturador, a agulha passa pelo forame, aí posiciona a tela desse lado, e passa a tela pelo outro lado, pelo outro forame obturador. E aí se deixa a tela bem no terço médio da uretra. Dá para usar uma pincinha, uma Crailzinha, uma Kellyzinha ali, só para não deixar bem justo, né, no terço médio da uretra, deixa um espacinho. E aí depois, o que você faz?
você vai fechar a mucosa vaginal. Então, ó, dá os pontinhos para fechar a mucosa vaginal. Procedimento simples, um procedimento tranquilo. Esse é o sling transobturador com tela. Dá para usar com fáscia autóloga, com fáscia da aponeurose abdominal? Dá, também dá para usar fáscia autóloga, mas cada vez tem se usado mais as telas sintéticas, né, que acabam tendo aí uma morbidade cirúrgica menor também, você não precisa abrir barriga da paciente para tirar a aponeurose. Tem uma cirurgia antiga que alguns serviços ainda fazem, mas que é uma cirurgia mais antiga, que está cada vez mais abandonada, é a cirurgia de Burch. A cirurgia de Burch é quando o VLPP é acima de 90 centímetros de água. Aí, nesses casos, o esfíncter está legal, o problema é mais uma hipermobilidade da uretra mesmo. Então, o que se indicava, né, mas cada vez tem se feito menos, é essa cirurgia de Burch, que é a mesma coisa que colposuspensão. Então você vai pegar e vai dar um pontinho aqui, ó, no terço médio da uretra e vai fixar no ligamento de Cooper, que é o ligamento pectíneo. É uma cirurgia que cada vez está mais em desuso, alguns serviços ainda fazem e praticamente não tem mais aparecido em prova. Mas se aparecer, é importante vocês só saberem que é uma alternativa ao sling quando o VLPP é acima de 90, ok? Jader, mas aqueles casos em que não dá pra gente operar, a paciente tem muita comorbidade, ela é idosa, né? Incontinência urinária é mais comum em mulheres idosas, então quer dizer, às vezes ela tem comorbidades graves que vai fazer com que a cirurgia seja impossibilitada. Ela não pode ser submetida a uma anestesia, a um procedimento cirúrgico. Dá pra gente usar duloxetina? Sim, a duloxetina é um tratamento para incontinência urinária de esforço, é um tratamento farmacológico. Na verdade, a duloxetina é um inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então ela também recapta a noradrenalina, deixa a noradrenalina agindo por mais tempo. Lembra o que a noradrenalina faz? Ela relaxa o detrusor através da ação beta-adrenérgica e ela contrai o esfíncter uretral através da ação alfa-adrenérgica. Então, o efeito que se busca é a contração esfincteriana, o aumento do tônus do esfíncter pela ação alfa-adrenérgica. No momento que ela acaba sendo um inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina, ela acaba funcionando também para esse mecanismo. Qual é o grande problema da duloxetina? Muito efeito adverso. Náusea, vômito, 79%, 80% das pacientes que usam abandonam por causa dos efeitos colaterais. Dá para usar estrogênio tópico, creme vaginal de estrogênio? Dá pra gente usar creme vaginal de estrogênio, sim, também é uma opção, porque o estrogênio fortalece o assoalho pélvico, então você pode usar nas pacientes que não têm condições de passar por uma cirurgia. E tem os nossos bons e velhos pessários, né? Os pessários são peças, né, de material sintético que você põe dentro da vagina e a paciente ela acaba tendo que contrair, né, voluntariamente o assoalho pélvico para não deixar cair o pessário. Então ela faz uma musculação com o assoalho pélvico justamente para não deixar o pessário cair. É uma boa opção, dá para tratar também, mas fica reservado para quem não tem condição cirúrgica. Entendido? Muito bem, e como é que a gente trata a hiperatividade detrusora? Deixa eu mostrar para vocês, porque isso também cai muito em questão de prova. Vem comigo! A hiperatividade detrusora, na verdade o problema é a bexiga que está doente, não é o esfíncter. Então você tem que tratar essa bexiga. Gente, quando o problema é urgência, hiperatividade detrusora, você vai fazer tratamento clínico, é farmacológico, aí não é cirúrgico. Eu sempre digo que uma das coisas mais bacanas, né, da ginecologia é o fato de ser uma especialidade clínico-cirúrgica. E na verdade essa área é uma área de interseção também com a urologia, que também é uma especialidade clínico-cirúrgica. Muitas coisas você vai tratar com cirurgia e muitas coisas você vai tratar clinicamente. A hiperatividade detrusora é 100% clínico o tratamento. Você tem que usar uma medicação que bloqueie a ação da acetilcolina na bexiga. Pensa assim, ó, a bexiga está contraindo, pá, fora de hora. Então, quem é que faz a bexiga contrair? A acetilcolina, certo? Que é o neurotransmissor do parasimpático. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar um anticolinérgico.
que também a gente pode chamar na farmacologia de parasimpático lítico, né? Então, um parasimpático lítico ou anticolinérgico, você tem que bloquear a ação da acetilcolina. Qual é a medicação mais usada mundialmente? A oxibutinina. A oxibutinina tradicionalmente é uma medicação usada, é uma medicação que tem uma disponibilidade fácil, né, no Sistema Único de Saúde. O grande problema da oxibutinina é que ela age como anticolinérgico na bexiga, mas também age em outros órgãos do corpo, sobretudo nas glândulas salivares. E aí, como ela faz um bloqueio da ação colinérgica na glândula salivar, a paciente pode se queixar de xerostomia, de boca seca. E essa é a principal queixa de quem usa a oxibutinina. Elas vão se queixar de boca seca, de xerostomia, e é o que muitas vezes descontinua o uso do método. Tem a tolterodina, que é mais seletiva pelos receptores muscarínicos de acetilcolina na bexiga. Só que ela é mais cara, né? O custo dela é maior. A solifenacina também é seletiva pelos receptores da bexiga e ela tem um custo mais baixo do que a tolterodina, então também é outra opção. E tem a darifenacina também, que também funciona bem. Outra medicação que surgiu recentemente, que na verdade é um agonista adrenérgico, não é um anticolinérgico, é um agonista adrenérgico, é a mirabegrona. A mirabegrona, na verdade, é uma droga que tem se usado aí agora nos últimos 5 anos e que tem funcionado bem também para a hiperatividade detrusora, porque como ela é um agonista adrenérgico, lembra que a noradrenalina relaxa o detrusor. E é isso que a gente quer relaxar o detrusor. Então, se você usar um agonista beta-adrenérgico, você vai relaxar o músculo detrusor também. Então é outra opção que a gente tem. Dá para usar um anticolinérgico ou um agonista adrenérgico. A imipramina tradicionalmente era usada, mas cada vez está mais em desuso, né? Mas é uma opção que se tem também. E os cremes vaginais de estrogênio também melhoram a hiperatividade detrusora, também se mostraram eficazes na melhora da hiperatividade detrusora. Um outro tratamento que pode ser usado para a hiperatividade detrusora é a eletroestimulação. A eletroestimulação é o seguinte, você faz uma estimulação em nervos vaginais, sacrais ou ainda tibiais. O que se sabe? Que esses nervos eles têm a mesma raiz nervosa medular da inervação da bexiga, do músculo detrusor. Então, quando você faz uma estimulação nesses nervos, que pode ser vaginal, sacral ou ainda tibial, você também diminui, né, aí o tônus do sistema nervoso parasimpático na bexiga e você pode diminuir também a ocorrência das contrações do músculo detrusor. É uma opção que a gente tem também como tratamento. Mas a primeira linha é anticolinérgico, né? Então definitivamente é farmacológica. Outra coisa que tem se feito é botox intravesical, né? O botox intravesical, a toxina botulínica, estão aplicando dentro da bexiga. Olha só que legal, o botox está se descobrindo cada vez mais coisa sobre ele, né? Se você aplicar botox dentro da bexiga por cistoscopia, o botox paralisa o músculo. Se o detrusor está loucão lá, contraindo, você aplica botox ali dentro, que também é um tratamento que pode ser feito para hiperatividade. Ok? Bom, aí a gente tem aquela paciente que tem esse mesmo sintoma de urgência, de aumento da frequência, ela tem noctúria, aí você faz a urodinâmica e espera encontrar, né, aquelas contrações do músculo detrusor. Só que você não encontra. Gente, se ela tem queixa de urgência, de incontinência de urgência, aumento da frequência, noctúria, né, bem típico de hiperatividade detrusora, mas você faz a urodinâmica e a urodinâmica vem normal, não tem contrações do músculo detrusor. Aí você vai dizer que o diagnóstico dessa paciente não é hiperatividade detrusora. Ah, Jader, mas é o que então? Aí você vai dizer que ela tem uma entidade clínica chamada de bexiga hiperativa. Gente, a bexiga hiperativa, então, é a mesma queixa de urgência, só que na urodinâmica você não viu aquelas contrações do músculo detrusor na cistometria. Jader, você está querendo dizer que então, assim, a hiperatividade detrusora é um diagnóstico urodinâmico? Sim, exatamente isso. Você tem que atestar as contrações do detrusor na urodinâmica para dizer que é hiperatividade detrusora. Mas, se não tem contrações do músculo detrusor, o que ela tem é bexiga hiperativa.
Ah, mas se a paciente ainda não fez a urodinâmica, ela tem a queixa de urgência, mas ela ainda não fez a urodinâmica. Aí você pode dizer que ela tem bexiga hiperativa. Por enquanto, o que ela tem é bexiga hiperativa, que é um diagnóstico clínico. Se ela fizer a urodinâmica e comprovar as contrações do detrusor, aí ela tem hiperatividade detrusora. Fechado? Entendido? É uma questão de conceito, e esse conceito muitas vezes é explorado pela prova. Então lembrar, bexiga hiperativa é um diagnóstico clínico, quando não tem contrações do detrusor. E hiperatividade detrusora é um diagnóstico urodinâmico. Você só pode dizer depois da urodinâmica se tiver as contrações involuntárias do músculo. Ok? Beleza, Jader, eu entendi, mas como é que trata? Trata do mesmo jeito, é só uma diferença conceitual. Você também vai tratar com anticolinérgicos como primeira opção. Beleza? Muito bem, para a gente fechar então esse assunto, eu entrevistei aí um colega urologista que vai nos falar um pouquinho aí sobre os sintomas do trato urinário inferior. Ele é um colega que trabalha bastante aí com bexiga hiperativa, com urologia feminina, e ele vai mostrar para a gente aí alguns dados importantes que a gente tem no Brasil, né, sobre esses sintomas do trato urinário inferior. Vamos ver juntos? Fala galera, tudo bem? Estou aqui com o Dr. Márcio Averbeck, urologista, grande colega urologista, e a gente estava conversando sobre bexiga hiperativa, e eu estava lendo um estudo então que o Dr. Márcio participou, né, sobre sintomas, né, de bexiga hiperativa e também de LUTS no Brasil, homens e mulheres, então, e foi encontrado, né, Márcio, uma prevalência bem alta. Então eu queria que você explicasse pra gente assim, o que é a bexiga hiperativa, né, e o porquê dessa prevalência tão alta desses sintomas. Pois é, Dr. Jader. No ano de 2017 foi publicado o estudo LUTS Brasil, que é o primeiro estudo de base epidemiológica que avaliou a prevalência de sintomas do trato urinário inferior, do inglês LUTS, né? Os urologistas usam muito esse termo LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms do inglês, então sintomas do trato urinário inferior. Na população brasileira, nas cinco grandes regiões geográficas do país. Então foram estudados pessoas, habitantes que viviam nessas 5 cidades, que são Porto Alegre, São Paulo, Belém do Pará, Recife e Goiânia. Nesse estudo foram incluídos mais de 5.000 habitantes brasileiros e se identificou que a prevalência de sintomas do trato urinário inferior aconteciam em mais de 40% nos homens ou 59% nas mulheres, pelo menos um sintoma ocorrendo mais da metade das vezes. Nossa, muita gente, né? E em relação à bexiga hiperativa, que é classificada como urgência, que é uma dificuldade difícil de segurar a urina, né? Uma vontade súbita, difícil de controlar, que está frequentemente associada com polastiúria, que é quando o indivíduo precisa ir mais de 7 vezes por dia ao banheiro para esvaziar a bexiga, e também frequentemente com noctúria, que é a necessidade de levantar uma ou mais vezes à noite para urinar. Isso aconteceu em 25% dos homens no Brasil e 24% das mulheres no Brasil. Então, nós podemos dizer, de acordo com os resultados desse estudo epidemiológico, que a bexiga hiperativa ocorre em 1 em cada 4 brasileiros. É muito importante que se saiba o que é a bexiga hiperativa, que ela tem uma alta prevalência e, felizmente, existem várias modalidades de tratamento para esse problema. Legal, bacana, show de bola. Isso é bem importante, pessoal, porque cai bastante em prova, então, especialmente aí a diferenciação da bexiga hiperativa com a hiperatividade detrusora também, né? Isso é uma coisa que costuma aparecer bastante, então é importante vocês estarem atentos. Muito obrigado, valeu. Gente, e se for mista, o que você vai fazer? Se tiver as duas coisas, ela foi premiada. Tem hiperatividade detrusora e também tem incontinência de esforço. Gente, aí o tratamento vai ser anticolinérgico, você vai começar com o tratamento clínico, que obviamente ele tem menos morbidade, e se não houver melhora, você já indica o tratamento cirúrgico, que é o sling. Você vai ter que tratar as duas coisas. Vou dizer para vocês que na prática a gente acaba tendo que fazer as duas coisas. Tem que entrar com o anticolinérgico e já se programar o tratamento cirúrgico, porque aí você tem uma bexiga doente e um esfíncter doente também. Então você vai ter que fazer tratamento cirúrgico para o esfíncter e vai ter que fazer tratamento clínico para a bexiga. Beleza? Então,
não esquece de estudar, né? Eu sempre digo, precisa estudar. Incontinência urinária também às vezes acontece quando a gente está em cima da prova aí e a gente deixou passar. Então estuda para ela não acontecer. Fechado? Lembra que eu comecei perguntando qual era a diferença entre a hiperatividade detrusora e a bexiga hiperativa? A diferença é totalmente a ação da urodinâmica, né? O diagnóstico urodinâmico. Se você fizer um diagnóstico de contrações do detrusor na urodinâmica, é hiperatividade detrusora. Mas se a urodinâmica estiver normal, ou você ainda não fez a urodinâmica, ela tem bexiga hiperativa. Jader, como é que trata? Do mesmo jeito, você trata do mesmo jeito. Entendido? Maravilha! Tentei então deixar o assunto que geralmente as pessoas consideram esse assunto um limãozão azedo, né? Eu lembro que todo mundo, às vezes até os residentes, dizem continência urinária é um saco, né? A gente pode transformar esse limão azedo aí numa limonada, né? Numa coisa melhor, mais palatável. Então eu tentei esgotar, falar todas as coisas dele, desde as coisas bem básicas até as coisas mais aprofundadas, e espero que realmente possa ter sido aí eficaz no aprendizado de vocês. Gente, qualquer coisa que vocês não entenderam, qualquer coisa que ficou atrás, por favor, eu faço questão de responder, ok? Entrem em contato. Um abraço.